Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para contar um pouquinho da história da Memorial. Em 1º de dezembro de 2001, eu tive a oportunidade de assumir o ministério aqui. Um grande desafio. Na época, éramos cerca de 120 pessoas congregadas. E muitos desafios pela frente, mas acima de tudo, um grande potencial. Sempre que eu olhava para a Memorial, eu olhava o potencial que essa igreja tinha em várias frentes, em várias áreas. E eu lembro do primeiro editorial que fiz para a igreja, 40 anos e é só o começo. Queridos, é assim realmente que eu percebi a igreja naquele momento. Uma igreja pronta para o crescimento. Herdamos um ministério íntegro vindo das mãos e da vida do pastor Orlando e da sua família. Podemos glorificar a Deus por tudo que foi feito nesses últimos 15 anos. Mas eu não posso deixar de glorificar a Deus e utilizar esse momento para honrar a vida do pastor Orlando, que fez um trabalho tão belo à frente dessa igreja. Em 2003, foi levantado um grupo que chamava-se Pensando o Futuro. Este grupo fez um vasto levantamento com todos os setores da igreja, homens, mulheres, jovens e adolescentes, escola bíblica dominical, liderança, corpo diaconal, pastores, uma pesquisa ampla a respeito do futuro da igreja. Desta pesquisa e também de muito estudo bíblico, baseado na visão de Efésios, baseado na visão de igrejas com propósitos, entendemos que a nossa igreja iria compartilhar 5 valores essenciais. Esses são 5 valores que devem estar na mente, no coração e nos lábios de todo membro da Memorial. Sim, uma igreja viva, adoradora, missionária, madura e acolhedora. É assim que nós nos vemos, é para isso que nós trabalhamos, para que sejamos essa igreja com esses 5 valores. Para quem não sabe, a história da Memorial, logo no início, nós fomos muito perseguidos, porque o pastor da primeira igreja mandou nós alugar um salão para ficar melhor para a escola dominical quem morasse no bairro São Francisco. Aí nós achamos, e não foi nem um mês, quando nós chegamos à tarde para reunirmos na escola dominical, 3 horas da tarde, estava fechado. O que aconteceu? O dono do salão soube que nós éramos crentes e barrou nós ali. E tinha um pé de manga e a gente já estava com 3 banco assim que carpinteiro fez. Aí nós reunimos ali, tivemos a escola dominical. Essa família que vinha do sítio cooperar com a gente, fazia lanche na minha casa. Então era cerca de umas 20 pessoas. A gente fazia um chá, um café, pão tinha ali, a gente comia e ele saía e ia embora. Não voltava à noite porque era distante. E tinha um touro que esperava a gente, né? Debaixo da árvore. É o touro, não é a vaca, é cavalo. Não, é o touro mesmo. E eu voltei. Quando chego em frente da escola, eu olhei para trás, o pessoal foram embora e largaram eu, só com a nenenzinha, no escuro. Aí passou, boa noite, era um casal. Ai, graças a Deus não era o touro, era um casal. No Compre era uma criação de vaca, né? O que eu tinha mais medo era as vacas à noite, com criança, mas ela não investia sobre nós. Agora, o barro, a gente já tinha até uma placa de ferro para rapar o sapato para entrar na igreja, porque o barro era demais. Então, tinha a luz da Cândido Mariano para Afonso Pena. Do resto para cá não tínhamos luz nem asfalto. A história que ficou marcada
foi que nós tínhamos um alto-falante na torre aqui, que todo mundo viu, tem na foto a torre cheia de buraquinho, nós instalamos um alto-falante. E aquele alto-falante cantava no culto matutino os hinos, 5h30 até 6h a gente tínhamos esse culto matutino. Aí um dos vizinhos nos perseguiu, né? Foi lá, cortou sem nós ver os fios e levou tudo. Nós não achamos nada. Aí nós, o que ia fazer? Orar para aqueles povos. Tinha uns senhores mais de idade, ficaram nervosos, porque ia conversar, saber. Eu falei, a gente reuniu e falou, não, vamos orar por essa família. O que aconteceu? A verdade, a alegria é que nós ganhamos essa família para Cristo. A esposa dele batizou na Memorial e ele se batizou na quarta igreja. Já faleceram, não estão aqui com a gente, mas já partiram salvo por Cristo. Não tinha mercado, não tinha um mercado compra, não tinha acesso de ônibus, era pouco. Então a gente sempre quando ia trabalhar, a gente ia de manhã ou porque a gente trabalhava em feira, a gente passava aqui sempre em frente aqui à igreja Batista Memorial, a gente via o povo, então a gente achava bonito aquele multidão de gente ali na frente, tinha uma escadaria, né? A igreja tinha uma fachada assim, com uma pilastra de concreto e com uns furinhos, então muita gente falava igreja do queijinho. Eu achava muito legal ser crente, né? Só que eu não ia na igreja. E eu costumava falar assim para minha família que quando eu ficasse mais velha, eu ia ser evangélica, porque eu achava legal ser evangélica. Minha irmã morava aqui nos fundos e as minhas 3 meninas eram pequenas e as dela também, né? Aí final de semana eu trabalhava e ela ficava com as crianças. Aí ela levava lá na igreja, né? Então as meninas ficaram moças, cresceram, a minha irmã mudou daqui. Aí a Tatiane que ia na igreja, né? Só a Tatiane, ela frequentou bastante tempo lá, aí ela resolveu batizar. Aí nos convidou para ir do batismo dela, nós fomos, né, no batismo. Aí eu cheguei lá, aquelas irmãs vieram conversar comigo, sabe? Eu fiquei contente, falei, poxa, que legal, né, assim. E eu sei que eu chorei muito aquele dia, né? Aí eu falei para ele, você é crente agora. Eu e o Hélio, nós chegamos aqui na Memorial em 2009. E nós nos sentimos acolhidos por esta igreja. Logo de início, nós fomos encaminhados, na época, para um pequeno grupo. Hoje são as células, né? Em seguida, fomos convidados para fazer um curso da família, o Casados para Sempre. E eu posso dizer para vocês que foi aqui na Memorial que nós compreendemos e consolidamos a nossa fé em Cristo. Eu cheguei aqui na Igreja Batista Memorial no ano de 2004. Vim com minha família para cá, né? Meu pai veio a trabalho para o Mato Grosso do Sul. Eu tinha 15 anos, né, quando cheguei na Igreja Batista Memorial. E por nós sermos de Natal, outra cidade bem distante, quando chegamos aqui não tínhamos família e a igreja foi a nossa família e é até hoje, né? No ano de 2010, Deus falou forte ao meu coração que Ele não me queria como um membro de igreja de banco, Ele queria me usar. Ali no Santa Luzia, em 1976, eu creio que mais ou menos nesse período, foi o meu primeiro contato, que eu posso dizer assim, com a Igreja Batista Memorial. E eu me lembro que eu fui convidado para participar de uma EBF, Escola Bíblica de Férias. Foi ali que eu ouvi as primeiras histórias da Bíblia, onde eu cantei as primeiras canções infantis. E depois disso eu perdi o contato com aquela família que chamava Dona Maria do Carmo, onde era esse lugar que tinha EBF. Passaram-se alguns anos, mudamos da Santa Luzia para mais próximo aqui do bairro São Francisco, num bairro aqui chamado Jardim Horacília. Moramos naquele lugar, numa rua que na época chamava Rua Caxambu. E Deus, trabalhando nos bastidores, colocou-nos para morar do lado de um casal que era membro aqui da Igreja Batista Memorial. O casal Osvaldo
e Catarina, que eram diáconos aqui nessa igreja. Eles evangelizaram a minha mãe e então nós começamos a frequentar a Igreja Batista Memorial, vindo na escola bíblica dominical e vindo aos cultos. Depois de alguns anos, em 1986 mais ou menos, voltamos para morar na Copa Sul. E ao morar na Copa Sul, 3 casas depois da nossa, morava aquela irmã da IBF, a irmã Maria do Carmo. E começamos então a ter esse contato, a caminhar perto dela. E aí depois de um tempo, o ponto de pregação, que era chamado assim na casa da irmã Maria do Carmo, veio para a nossa casa. E ali da nossa casa só saiu para a organização da Missão Monte Sinai, que depois se tornou a Igreja Batista Monte Sinai, a primeira filha da Memorial. Olha como Deus trabalha nos bastidores. Então Deus é tremendo em poder, em graça e majestade. E o Senhor, tenho certeza que vai fazer muito mais, não só pela minha família, mas pela sua família e pelas outras famílias que serão alcançadas. Como diz a irmã Teresa, e eu quero deixar essa palavra porque a nossa Igreja Batista Memorial tem avançado para a direita, para a esquerda, tem avançado através do trabalho missionário. A irmã Teresa sempre destaca essa palavra profética para a vida da Igreja Batista Memorial, que está em Isaías 54, versículo 2 e 3. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Que essa palavra se cumpra a cada dia na vida da Igreja Batista Memorial, porque o nosso Deus é fiel. Glórias, pois, a Ele.